Olá, agradeço por estar conosco aqui no show Nova Vida com o Dr. Michael Lyman. Hoje gostaríamos de falar com o Dr. Michael Lyman sobre a parte escondida da Torá em Israel. Olá, Dr. Lyman. Olá a todos. Olá, Mrs. Mozos. Olá. A parte escondida da Torá em Israel está conosco desde a Torá, talvez até que ela veio a ser. E eu gostaria de saber por que ela está escondida e por que somente agora está sendo revelada. Nitsa, por favor. A opinião comum é que o judaísmo é dividido entre dois. A Torá externa, a Torá escrita e o Pentateuco, que você pode estudar, e a parte da Torá oral, que a algum ponto também veio a ser escrito, Talmud, Gumará, etc. E a parte interna. A parte interna é a parte oculta, escondida da Torá de Israel. E é isso que gostaríamos de focar um pouquinho hoje, desde que é uma parte intrigante em nossa vida, porque ela está escondida, está escrita por algum tipo de código. Então, a primeira pergunta é a seguinte: se esta percepção está correta, se há algo escondido, ocultado na Torá de Israel? Ok, sim, há a Torá revelada e a Torá ocultada, escondida. A Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita vem do sistema de Zerampin, do mundo de Atzilut. E a Torá escrita, ela vem do Malchut de Atzilut. São sistemas. Agora, além disso, há também a Torá escondida e a Torá revelada. Todas essas Torás falam somente sobre uma coisa: a revelação do Criador às suas criaturas. E o desejo dele de se revelar às criaturas, mas porque a criatura tem que revelar a ele por abaixo de certas condições, para que o Criador não venha somente ser revelado de uma vez, mas que as criaturas têm que se esforçarem, fazer um esforço sério, estar por abaixo de certas condições, estudo e aceito, e gradualmente eles se aproximam à revelação do Criador. Mas todas as Torás de Israel, Torá oral, Torá escrita, a Torá escondida, a Torá revelada, todas essas Torás são somente para trazer a revelação do Criador às criaturas, a Israel e também às nações do mundo por Israel, onde nós temos que vir a ser a luz às nações. Significa a passar o que for revelado também às nações do mundo. Ou seja, a Torá também é a revelação do Criador a todas as criaturas. Como é dito que o Criador, ele ofereceu a Torá a todas as nações. E ele perguntou: quem deseja? Ninguém fez. É um tipo de história, correto? O que quer dizer isso? Iremos a chegar lá. Então, ele encontrou um certo grupo que concordou a aceitar a Torá. E ele chamou este grupo Israel da palavra Yashar Kel, ou seja, aqueles que estão direcionados somente ao Criador. E ele disse: ok, eu darei a eles a Torá. E mais tarde virão a ser luz sobre as nações. Mais tarde irão passar, pouco a pouco, pedaços, partes, em diferentes formas, a toda a humanidade. Mas, eventualmente, o desejo dele é que o fim da correção, onde todas as criaturas poderão ser corrigidas para que todas as criaturas revelem ele totalmente. Como é dito aqui, então o Criador será rei sobre toda a terra. O Criador será um e o seu nome um. E todos irão me conhecer, de pequenos a grandes. Em minha casa será chamada a casa de oração para todas as nações. E a sabedoria da Kabbalah fala sobre isso elaboradamente. Você descreveu um certo estado, onde há uma força superior que tem o desejo de vir a ser revelada às criaturas. Agora, este é o plano.
e a Torá. Qual é a relação? Onde está a conexão entre este plano e a Torá? Está escrito na Torá o quê? Há o Criador, que criou a realidade, que criou o homem, o animado, vegetativo, animal e falante, seres humanos. E ele deseja desenvolver a eles até que eles atinjam a revelação do Criador. Mas para vir a conhecer a Ele, não é que Ele simplesmente venha a ser revelado como revelamos algo neste mundo, mas Ele deseja ser revelado a eles por abaixo de condições especiais, para que eles realmente possam revelar a Ele. E não que você me vê a mim, mas que eu gostaria que você viesse a vir a conhecer a mim completamente, por todo. Ou seja, meu caráter, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, todas as minhas ações, tudo o que houver. Agora, para isso, você tem que ser como eu. Você tem que se vestir em mim. Você tem que vir a conhecer todos os meus parâmetros, todos os meus desejos, então você poderá adquirir-me, requerer-me, perceber-me em coração e mente, para você fazer algo de si que será como eu. Então, assim, é como que se você se deixa de sua forma e toma sobre minha forma. Iremos falar um pouco mais tarde o que quer dizer isso, mas isso é fora do ordinário. Isso, na verdade, é o problema que o Criador colocou ante seres humanos e disse: vocês têm que revelarem a mim. Ou seja, eu criei o todo da realidade e você, para que você possa melhorar até que você venha a conhecer-me a mim, venha a ser como eu, e todos vocês irão ser como eu. Realmente, você deseja? Muito bem. Você não? Não deseja? Isso também é bom, mas não tão grande. Ou seja, você tem que vir a ser como eu, ser um Adão, em hebraico, ambos ser humano e também semelhante ao Criador. Se eu tenho que desejar ou não. Ok, então explique sobre este ocultamento, sobre esta força, natureza, que tipo de natureza que ela usa para poder ocultar-se de mim. Ela me criou completamente oposta dela, então, de forma que eu sou incapaz de identificar a ele ou ela, a força superior, que é a mesma coisa. Ou seja, eu não tenho nenhuma percepção dele. Então, você somente descreveu o mecanismo do ocultamento, do esconderijo. Então, o que eu não compreendo? Onde está a conexão do plano da força superior para revelar-se a si mesmo, às suas criaturas e à Torá de Israel? É isso que exatamente a Torá serve. O que podemos falar sobre isso? É para que possamos corrigir nossa natureza, para que podemos melhorar a natureza e revelar ao Criador a medida por onde nós viemos a ser como Ele, equalizarmos com Ele. Então, poderia ser correto dizer que a parte escondida da Torá de Israel são realmente instruções, regras, leis, que se eu guardar elas, eu poderei ser capaz de revelar a força superior, o Criador. Sim. Se for assim, então por que esta parte é ocultada, escondida, se ela é parte do processo de nossa evolução como criaturas, que somos supostos a vir a ser cada vez mais e mais como o Criador? Então, por que esta parte está escondida? Porque nós somente não fomos ditos isso que você tem que fazer em sua vida e tudo será grande. Você vê todos estes livros? Sim. Eu nasci em uma casa de boa leitura. Ambos meus pais eram doutores, mas amavam a estudar, saber. E nossa sala, todas as paredes eram cobertas com livros. Agora,
As sessões eram organizadas de tal jeito em que, o quanto mais eu cresci, mais livros maduros eu poderia atingir, agarrar. De acordo com a sua idade, que vale a pena estar mais alto. Sim, mas é assim que foi. Esse é um exemplo de como somos supostos a crescer. Então, o Criador gradualmente revela a nós sabedoria, cultura, ciência, educação, filosofia, psicologia, diferentes tipos de desenvolvimentos intelectuais, sentimentos, ambos em nós e nosso ambiente, no nível animado, vegetativo, animal, falante, ciências naturais, etc., para que possamos adquirir esta sabedoria e também adquirir proficiência de como nos aproximar ao estudo e como adquirir, como ajuntar, como escrutinizar essas coisas, etc. E de acordo, desenvolvemos. E então, gradualmente, durante a história humana, desenvolvemos. E também, correspondente à Torá, desenvolve. Ou seja, a revelação do Criador às criaturas, nela há estágios. Que degrau ou nível a pessoa tem que, na verdade, atingir para que a parte ocultada irá iniciar de acordo ao desenvolvimento da pessoa. Que parte, então, tem que desenvolver nela para que ela possa ser capaz de receber a parte escondida da Torá? Para que ele possa perguntar sobre o Criador, o significado da vida, para que eu estou vivendo. Ou seja, tem que ver da pessoa, ela mesma, que ele tem que revelar essas coisas. Sim, não pode ser artificial, esta é a condição. Senão, como ele poderá adquirir, investigar? É ok, então a pergunta, a curiosidade, o desejo de revelar o poder do Criador tem que ser precedido ao desenvolvimento da pessoa. Ou seja, até que ocorra, o que você pode revelar a ele, então? É como ensinando matemáticas altas a uma criancinha. O que ele poderá compreender? Somente irá confundir ele. Sim, e é interessante porque, na verdade, se você iniciar a ensinar a criança altas matemáticas, ele não irá compreender, mas você não precisa esconder dele. Nós vemos que a parte interna da Torá, a sabedoria da Kabbalah, foi escondida para não corromper as pessoas. Porque nós estávamos por abaixo de certas condições, em tais tempos, períodos, onde ainda não éramos capazes de revelar essas coisas. Houveram tempos, como nos tempos de nossos antepassados, quando saímos do Egito, durante os tempos do primeiro e segundo templo, onde poderíamos revelar essas coisas, mas mais tarde, quando entramos em exílio, ou seja, a Torá de Israel, a sabedoria da Kabbalah, quando ela veio a ser escondida, então estamos em ocultamento agora por 2000 anos, e não sei por quê, para quê, por onde, e fora os cabalistas, todos os outros sábios somente nos ensinam o que temos que fazer. De um jeito de tome isso e faça isso. E este é um período bem escuro que estamos. Ok, vamos falar sobre este período então. Este é bem interessante. Houve um certo tempo por onde o povo de Israel, entre o primeiro e o segundo templo, e imediatamente depois do segundo templo, depois da destruição da internalidade da Torá, depois que ela veio a ser escondida, ou seja, o povo de Israel, o povo judeu, saiu em exílio, e junto a isso, a parte revelada da Torá de Israel veio a ser ocultada, escondida também. Não foi ocultada, foi revelada. No passado, para iniciar, foi revelado. Abraão revelou quando ele descobriu. Ele ensinou o método de como revelar o Criador a todos aqueles que reuniu a ele em Babilônia, todos aqueles que desejavam. Sim. E eles levaram ele aqui, à terra de Canaã, e mais tarde no Egito, e pelo Egito
ao receber da Torá, Matan Torá, e a terra de Israel, e iniciou o tempo dos templos. Tudo isso foi um período durante onde pessoas souberam que eles estavam vivendo para poder revelar o Criador, que isso é o significado da vida, e é assim que eles viviam a vida deles. E também, nisso, houveram diferentes períodos, onde a Torá era mais ocultada, mais escondida ou mais revelada, mas a sua razão era conhecida para revelar o Criador às suas criaturas. Ok, quando você diz que houve um período mais escondido, mais revelado, você está dizendo que pessoas estavam mais compreendidas sobre o sistema. E houveram tempos que eles compreendiam menos, sentiam menos, mas mesmo assim, todos sabiam para que eles existiam aqui, para que eles viviam, e que há um método aqui, pela revelação do Criador. Ok, então, o que ocorreu quando o povo de Israel entraram em exílio? Logo, eles esqueceram que houveram esta sabedoria e esse é o significado da vida. O que ocorreu? Não é somente que eles esqueceram, mas emocionalmente, que o povo de Israel perderam um sentimento, o desejo da revelação do Criador. Nós não precisamos dele. Eu quero ser parte da cultura grega, da cultura romana. Ok, em termos da revelação do Criador. O que é diferente entre essas culturas? É o significado da vida. É um diferente significado da vida para que eu estou vivendo. Se eu estou vivendo para preencher a minha vida de uma besta aqui, por teatro, filosofia, o circo que eles tiveram, esportes, gladiadores, etc. Ou se eu me sinto na revelação do Criador, com a compreensão do universo, a um nível que está acima do poder humano. Que aqui eu tenho que adquirir uma mente, um coração que é mais alto que o poder humano, que é a habilidade humana. E é isso que a Torá, para isso ela serve. A Torá escondida, ela ensina como revelar aquilo que está ocultado. Ok, então, no processo de colonização, parte dos judeus, depois que ocorreu, eles saíram da parte escondida. Então, se uma certa sabedoria deixa de ser importante e venha a ser escondida? Sim. Ok, então já não me interessa tanto isso. E o que sobrou é que, porque foi escrito sobre ações espirituais na linguagem dos galhos, que é a linguagem de códigos, não é código, porque nós temos o mundo superior espiritual, onde todas as ações são somente em mente e desejo. E temos o mundo inferior, nosso mundo, onde todas as ações são físicas, como que se mecânicas. Então, não temos a linguagem para escrever sobre ações espirituais, mas podemos tomar a língua dos galhos, vamos dizer, ações corpóreas. A linguagem dos galhos está na linguagem desse mundo? Sim. É como que se eu estou escrevendo ações sobre este mundo, mas, na verdade, o que eu estou dizendo são ações espirituais. E está escrito sobre isso em muitos lugares. E o que ocorreu é que não houve nenhuma outra opção, mas escrever espiritualidade dessa forma. Mas o que trouxe isso, o que chegou é que o povo disse, aqui é o que está dizendo. E isso guardaram, mas somente externamente. E ele diz que externamente, só isso, é isso que é dito. Ou seja, a intenção interna que desapareceu, sim. E aí depois, a nação veio a ser separada. Houve uma grande separação que causou muita guerra, e isso iniciou nos tempos do primeiro templo até o fim do segundo templo. Houveram guerras, problemas, onde parte da nação demandava
uma correção interna para poder revelar o Criador e atingir a adesão a Ele, e fé acima da razão, e a outra parte dizia, não, é assim que nós temos que fazer, é suficiente a nós, e isso é chamado a Torá de Israel. Então, houve uma grande guerra entre estas duas partes. Este é o chamado guerra para Lishma. E, eventualmente, eles estavam tanto em escrutinizar as relações deles, as guerras, que eles atraíram forças alienas, romanos, gregos, e Israel foram banidos de aqui, ou seja, perderam a terra de Israel, templos, tudo. E desde então estamos em exílio, ou seja, o quê? Que nós não temos nenhum contato com a Torá da verdade, chamada a Torá escondida. A sabedoria da Kabbalah é chamada a sabedoria da verdade. Não estamos conectados a outra, e o povo, por 2000 anos, o povo de Israel não estão guardando a correção interna de sua mente, de seu coração, para vir a ser como o Criador, para revelar a Ele, mas estão guardando somente aquilo que está escrito e seguram a isso de uma forma bem forte, mas tanto que quando nós atingimos o tempo do Ari, e o Ari escreveu sobre isso, e o estudante dele, Malchut Haim Vital, escreveu que é obrigatório revelar essas coisas, e mesmo assim pessoas não queriam ouvir e continuaram com o estilo normal, somente guardar essas coisas fisicamente, ou seja, não com a emoção interna e pensamentos, mas somente de uma forma, de uma ação externa. E foi isso que eles continuam, e é isso que eles continuam a fazer. E é assim como é praticamente até agora. Antes de entrarmos nisso, eu gostaria de perguntar a você, como a Torá, durante os 2000 anos de exílio, guardou o povo de Israel juntos, sem a parte revelada, sem a parte ocultada, sem a parte escondida nesses 2000 anos de exílio. Não, somente o futuro irá obrigar-nos a realizar isso que nos guardou, nosso trabalho futuro, e não o que nos guardou, que realmente não foram somente as ações físicas. É aparente a nós que nos guardamos quando sabemos como acendemos velas, orar. É isso que eu quero dizer, tradição. Não foi isso que nos guardou? O que nos guardou foi uma parte interna e uma parte mais alta. Retornando ao que você disse sobre a linguagem dos galhos, você disse que são duas camadas na realidade superior, onde as ações são em pensamento e desejo, e o mundo inferior, onde as ações são físicas, tipo mecânico. Se estivermos falando sobre a parte escondida da Torá de Israel, poderíamos dizer que a parte escondida da parte de Israel fala sobre o mundo superior, onde as ações são feitas em pensamento e desejo? A parte escondida? Sim. É dito assim no Sidur da Haggadah, que a Torá inicia do escondido, ou seja, nosso mundo, porque aqui, neste mundo, existimos em ocultamento, e há certas ações que não sabemos o que elas produzem e que estamos fazendo, na verdade. A Torá vem a ser revelada em ocultamento, atingindo a revelação, a Torá, e quando o Criador é revelado às suas criaturas, ou seja, é o oposto do que estamos acostumados. Bala Sulam escreveu na introdução do Talmud Esser Safirot, Tess. A revelação do Criador é algo que ocorre pelo resultado das ações que a pessoa faz em seus desejos e pensamentos,
A revelação do Criador tem que vir a ser revelada como este mundo é revelado, adentro de nós. E também este mundo é revelado adentro de nós, e não da forma em que ele é existente afora de nós. E o que ele tem a ver com a parte ocultada da Torá de Israel? A revelação do Criador. Porque somente se mudarmos a nossa natureza de recepção para poder doar, onde nos elevaremos acima de nosso ego, a ações de conceder e doar a outros, e a esta medida iremos revelar o Criador. A parte escondida da Torá de Israel fala sobre ações de amor e doar a outros. Sim. E o que isso tem a ver sobre a revelação do Criador? Porque o Criador também é amor, conceder e doar. Então, se corrigirmos a nós mesmos, então, de acordo à natureza de doar e conceder que adquirirmos, a esta medida revelaremos o Criador, de acordo à lei de equivalência em forma. Ok, então, para ser como o Criador, como você disse, é praticamente implementação entre a atitude da pessoa a outras pessoas, é onde ele vem a ser como o Criador, e disso ao amor ao Criador. O que é esta parte adicional? Porque quando primeiramente atingimos amor aos outros, depois que eu venho a ser proficiente nisso, o que você quer dizer? Que eu estou me integrando nele, que eu corrijo minha natureza de ódio a amor a todas as pessoas. Então, nisso, e na integralidade dessa inclinação minha, em direção ao amor aos outros, eu revelarei as regras, a compreensão dessa inclinação, que é chamada amor do Criador. Em uma sentença, o que é amor do Criador? Amor a todos, que na verdade é o Criador. O Criador não é definido como algo específico, mas aquilo que preenche tudo. Que eu tenho esta qualidade, este sentimento de amor a tudo que está por afora de mim. E tudo, na verdade, vem a ser meu. E a este estado é chamado a revelação do Criador? Sim. A revelação total do Criador em mim. Dr. Leichman, obrigado, Nitsa, obrigado por estar conosco. Até a próxima vez, o melhor.